Muito boa tarde mais uma vez aos ouvintes e telespectadores do Sistema Juruá de Rádio e Televisão. Nelson Liano Júnior falando aqui da Assembleia Legislativa. Já falamos sobre abastecimento, agora vamos falar sobre política. Em 16 anos de governos da Frente Popular, nenhum governador tinha tido a sua vontade contrariada aqui na Assembleia Legislativa. Mas dessa vez, a vontade do governador Tião Viana, do PT, foi contrariada na medida em que ele vetou alguns projetos apresentados por parlamentares aqui da Assembleia e uma união entre a oposição e uma parte insatisfeita dos deputados da Frente Popular derrubaram os vetos do governador. Nesses 16 anos isso jamais tinha acontecido, mas aconteceu na semana passada e um dos responsáveis por isso foi o deputado do PROS, o deputado Walter Prado. Por que vocês, contrariando o governador, derrubaram os vetos de alguns projetos parlamentares aqui da casa? Não, eu entendo que não há a contrariedade, isso é da prática do parlamento. O próprio senador Tião, quando senador, ele teve posições contrárias ao presidente Lula. E o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Nós votamos, não foi matéria do governo que foi derrotada aqui na Assembleia, foi projetos dos deputados que, no nosso entendimento, 4 projetos eram de interesse do Estado. E considerando o que era de interesse do Estado e não era inconstitucional, nós votamos para derrubar o veto. Acredito que 6 ou 8 deputados, mais a oposição, e eu fiz com a minha consciência tranquila. Por quê? Porque os projetos que foram vetados, derrubado o veto, eles eram projetos que contribuem para a vida das pessoas. E com sinceridade, sem querer aqui agradar quem quer que seja, acho até que o governador nem viu esses vetos. Por quê? Porque são projetos que beneficiam a população e principalmente as pessoas pobres. Por exemplo, do Edivaldo, que obriga os tubarões, as empresas, a passarem troco para os pobres, moedas, devolver moeda. Qual é a inconstitucionalidade que tem nisso? Nenhuma. Então não vejo esses vetos como uma disputa política, oposição ou base do governo. Eu vejo como projetos que beneficiam a população. Estou tranquilo, votei para derrubar os vetos. Estamos conscientes de que fizemos o melhor para a população do Acre, especialmente para os mais pobres. E nós vamos conversar também com o líder do governo, o deputado Astério Moreira do PEN, que vai explicar como é que isso repercutiu dentro do governo, porque afinal de contas, em 16 anos foi a primeira vez que uma decisão do governador tenha sido questionada e ido até as últimas consequências. No caso, 4 vetos feitos pelo governador, assinados pelo governador, foram derrubados pela oposição e por parte da bancada governista. Deputado Astério Moreira, como é que o governador recebeu essa derrubada de vetos que foi feita aqui, por parte inclusive da base governista? O governador Tião Viana é por excelência um homem democrata. E os vetos, na verdade, foram dados em função de uma interpretação jurídica da Procuradoria. O governador jamais poderá assinar uma lei que é considerada inconstitucional. Foi o que aconteceu. Mas o governador, como ele é um democrata, em momento algum ele questionou a atuação da sua base. Tanto é que em 16 anos, apesar de 16 anos, o governo vetou projetos e a Assembleia derrubou os vetos. É porque o governador Tião Viana respeita a Assembleia Legislativa, respeita os deputados da sua base. Então isso fez com que ele aceitasse o resultado com muita tranquilidade. Agora, jamais o governador vai sancionar uma lei que a Procuradoria Jurídica do Estado considere ela inconstitucional, com todo o respeito que ele tenha a todos os deputados e principalmente da sua base. Então aí o senhor está falando numa situação que pode gerar um impasse. Quer dizer, o governador vetou, os deputados derrubaram o veto desses projetos, dos deputados aqui da Assembleia, e aí o governador não vai assinar uma lei que a sua Procuradoria considera institucional. Como é que vai ser resolvido esse impasse, deputado? Na verdade, não há impasse algum. Como o veto é derrubado, aí é feito através de decreto, né, da Assembleia Legislativa. O que ocorre é o seguinte, é que uma lei, nós temos muitas leis nesse país, Nelson, e o que a população reclama é que as leis não funcionam. Por que você vai criar uma lei que não funciona? Nós temos a lei que é a fila do banco.
tem que ser 30 minutos. Funciona, essa lei não funciona. Então o nosso problema é esse, muitas leis que não funcionam para nada. E o governador não quis que outras leis fossem criadas para que não tivessem uma aplicação prática. Agora, isso, uma parte da bancada governista votar pela derrubada dos vetos, isso não traz aí uma sensação, por exemplo, de uma certa rebeldia em parte da bancada governista? Não, porque os deputados que votaram, os projetos eram deles. Então era de deputado da base, o projeto era de deputado da base. Não foi nada pessoal do governador contra um deputado da sua base, até porque a maioria dos projetos foram aprovados, mas ninguém fala. Mas o governador sancionou a maioria dos projetos dos deputados. Esses que foram considerados poucos inconstitucionais é que ele não sancionou. Então os deputados da base votaram em seus próprios projetos, não foi rebelião nenhuma. Então tá bom, eu quero agradecer aqui ao deputado Astério Moreira, dizer que estamos num ano eleitoral e cada um, e os deputados, a maioria aqui são candidatos à reeleição, então tem o interesse do governo, tem o interesse da Casa, da Assembleia Legislativa, tem o interesse da população, mas tem o interesse também de cada um aí que luta pela sua reeleição. E apesar das declarações aqui do deputado Astério Moreira, líder do governo, há sim uma certa divergência em uma parte da bancada governista, que afinal de contas é uma bancada muito grande, são 19 deputados da base governista, e é natural que nem todos compartilhem ou rezem a mesma cartilha. Isso faz parte da democracia. É sempre um prazer estar em contato com vocês através do Sistema Juruá de Rádio e Televisão. Nelson Liano Júnior, aqui da Assembleia Legislativa, para o Juruá Notícias.